Boa noite, irmãos. Como é bom mais uma vez nos encontrarmos, mesmo de forma online, para rendermos culto ao Senhor no meio de semana. As lutas da vida são intensas, são constantes. Nós nos abastecemos um pouco no domingo e temos ainda oportunidade de tomarmos um pouco mais de fôlego na quarta-feira, quando prestamos culto ao Senhor, mas também oramos, louvamos. Aliás, prestamos culto ao Senhor ao orarmos, ao louvarmos e ao estudarmos a sua palavra. Salmo 43, versículo 3, ele nos fala o seguinte: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aliás, melhor dizendo, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui nós encontramos um recurso poético, né? Luz e verdade sendo a mesma coisa. Através da verdade de Deus, nós encontramos luz para a nossa caminhada, luz que nos guia a cada momento, a cada passo. Conforme diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra ilumina a nossa trilha, ilumina a nossa caminhada. E me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Também aqui é um recurso poético. Santo Monte é onde ficava o templo de Jerusalém, onde ficavam os tabernáculos. O que o autor está pedindo é o seguinte: que as circunstâncias da vida, que as dificuldades, não venham me afastar da tua casa, da casa do Senhor. E isso só pode acontecer através da palavra de Deus. Então, quanto mais os problemas se acirram, as tribulações aumentam, as batalhas se tornam cada vez mais violentas e constantes, mais nós devemos buscar a palavra do Senhor, porque elas não vão nos afastar da devida adoração a Deus na casa de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de prestar culto. Obrigado pela tua palavra que nos aproxima mais de ti, que nos leva, que nos impulsiona mais ainda a buscarmos a tua casa para servirmos a ti com a nossa adoração juntos com outros irmãos. Obrigado por isso. Eu sei que as lutas têm sido constantes, uns têm sofrido mais embates, outros menos, mas não há nenhum crente que não esteja passando por algum tipo de circunstância difícil. Senhor, venha abençoar-nos com a tua palavra. Que essas crises não venham afastar ninguém de buscar a ti pela tua palavra. Não venha afastar ninguém de estar juntos, de buscar a tua adoração através de um lugar, através do ajuntamento do teu povo, quando se reúne para cultuar a ti. Senhor, a tua palavra nos aproxima mais da igreja. Isso nos fortalece, com certeza. Isso nos ajuda a vencermos. Abençoa-nos também, ó Deus, nesse momento de culto, quando precisamos ainda mais de ti, para oferecermos para ti o melhor culto que nós podemos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino que lembra o grande amor de Cristo, o maravilhoso amor de Cristo, o tão grande amor de Cristo manifestado na cruz do Calvário. É o hino 25 do cantor cristão Amor. Vamos louvar então com esse hino. Salvador.
Irmãos, nesse momento de intercessão, eu gosto sempre de lembrar o nome ou os nomes de alguns irmãos que lutam com questões de saúde. São lutas contínuas, constantes, já há algum tempo. Então, esses irmãos carecem da nossa intercessão. Irmã Ivanilda, irmã Docelina, irmã Marinete, irmã Iris, que passou há pouco tempo por uma cirurgia, irmão Antônio, Ginaína, Alcilene, Ingrid, irmã Rosilane, Jaqueline, irmã Anacleta, devido à idade, problema de saúde, irmão Manuel também, já bem idoso, luta com questões de saúde, irmã Janaína, esperando ainda para fazer uma segunda cirurgia, e irmã Dora, que já tem lutando há algum tempo já com questões de saúde. Que Deus venha abençoar essas vidas. Essa é a nossa oração e venha tratar de cada uma delas. Nós vamos também orar por alguns outros pedidos que surgem durante a semana e que também se fazem necessários. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por quem tu és maravilhoso. E a maior prova do teu amor por nós foi manifestado por Cristo na cruz. Se o maior foi feito por nós, todas as outras coisas são bem menores. Por isso nós podemos confiar na tua intervenção, na tua graça sobre as nossas vidas. Venha, ó Deus, pedir pelos irmãos diáconos da nossa igreja. Irmão Emanuel, irmã Alcilene, irmão Darcy, irmã Ruth, irmão Joneir, irmã Elisete e também irmã Lourdes. Senhor, que a tua bênção, que a tua orientação, que o teu cuidado esteja sobre a vida de cada um desses irmãos, que a consciência da importância e do serviço diaconal esteja tomando esses corações e cada vez mais eles se sintam dispostos de serem usados por ti para atender as necessidades da igreja. Abençoa-os, fortaleça-os, ó Pai, e ajude-os a cada dia. Da mesma forma, eu venho pedir pelos irmãos que são líderes de grupos da igreja. A irmã Elisete como coordenadora da MCM e também o irmão Gabriel, líder do trabalho dos jovens solteiros e adolescentes. Que tu dês sabedoria, orientação para o que devem fazer na condução dos trabalhos desses grupos. Que eles ajudem ainda mais cada um membro, cada um liderado, a se aproximarem mais de ti, a buscarem uma vida piedosa, uma vida pura, uma vida santa, mas também uma vida de serviço. Que eles ajudem também, ó Pai, a cada um dos seus liderados a entenderem a necessidade de evangelização no nosso bairro. Senhor, tome essas vidas, ajude-os, ó Deus, nesse pequeno pastoreio que eles fazem nessa parte da membresia. Também, Senhor, eu venho pedir pelos ministérios e ministros da nossa igreja, pelo ministério pastoral dessa igreja, que esse ministério esteja atendendo às necessidades da igreja conforme a tua vontade, que o pastor da IBES esteja conduzindo a igreja de acordo com aquilo que tu queres para essa igreja, ó Pai. Ajude o pastor, ajuda-me, ó Deus, a não errar, a errar, se for o caso, pela graça, por misericórdia. Mas, ó Pai, venha socorrer-me, tu sabes o quanto eu sou necessitado e dependente de ti. Também eu peço pelo ministério de louvor da igreja, pelo irmão Rogério, o líder, o ministro que orienta esse ministério, que ele venha ser conduzido, venha abençoar a sua família, abençoar também cada irmão que serve, ó Pai, a igreja, ao teu reino, através desse ministério. Dê consciência
de ministério. Não é uma simples apresentação, mas é uma ministração que é feita, ó Pai. Que cada um saiba entender o preço a ser pago para o exercício desse ministério. Também eu venho pedir pelo ministério com crianças da nossa igreja, a irmã Carol, ó Pai, que é ministra nessa área, que tem servido a Ti através desse ministério, liderando esse ministério, vem abençoar-lhes, suprir-lhes as necessidades, abençoar a sua família, bem como cada irmão e irmã que atuam nesse ministério, ó Pai. Que o coração das crianças da igreja sejam alcançados através da Tua palavra. E quem sabe também outras crianças possam entender a necessidade de Cristo em suas vidas através da atuação desse ministério. Venha abençoar esse ministério, Pai. E também, ó Deus, eu peço pelo Ministério de Administração, o irmão Joacir, como ministro de administração da igreja, venha dar também sabedoria, orientação para administrar bem as condições da nossa igreja, para que a nossa igreja possa funcionar de maneira adequada e assim cada atividade, cada ministério, Deus possa atuar sem nenhuma limitação ou dificuldade. Temos muitos desafios nessa área. Por isso também eu peço por sabedoria para que o irmão Joacir entenda as necessidades da igreja e venha agir de forma adequada. Abençoe esse irmão, sua família também, cuide dele, está passando por lutas relacionadas à saúde, venha ajudar esse irmão, venha ajudar todos aqueles também que cooperam para que as áreas da igreja, para que as salas, para que todos os setores da igreja funcionem de forma adequada, Deus. Tome esse irmão também debaixo da Tua graça e do Teu cuidado. Venho colocar diante de Ti aqueles irmãos que estão desanimados, que já estão afastados há algum tempo dos trabalhos da igreja. Venha a fortalecer os seus corações. Venha ajudá-los, ó Deus, a vencerem a frieza espiritual e dar entendimento, quebrar alguma coisa nos seus corações, para que eles possam estar presentes nos cultos, te servirem através da adoração coletiva, mas também abençoarem outros irmãos através da comunhão, através da koinonia, do serviço mútuo que nós precisamos prestar uns aos outros, nos edificando, nos encorajando, nos exortando uns aos outros. Venha ajudar esses irmãos a entender a importância da igreja na vida deles. Também, Senhor, eu venho pedir pelos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos nesse tempo. É a igreja perseguida. Venha, por favor, Senhor, suprir-lhes as necessidades. Venha auxiliá-los, socorrê-los, fortalecê-los nesse tempo. Como é difícil passar privações, risco de morte, Pai, devido à fidelidade à Tua palavra. Mas, Senhor, que o encorajamento do Teu Santo Espírito e da Tua palavra não venha faltar-lhes, que eles venham ser animados por Ti, que eles venham receber forças do alto para vencerem os desafios e permanecerem firmes e fiéis até a morte. Conforme falei no início, alguns irmãos precisam de Ti porque estão passando por lutas constantes relacionadas à saúde. Que nada venha faltar, ó Pai, que o Teu cuidado seja sobre cada um, ajudando a enfrentar esse tempo, trazendo o conforto, o consolo necessário, mas também trazendo os recursos necessários, ó Pai. E que a vitória, no tempo certo, venha a acontecer. São esses os pedidos que colocamos diante de Ti, certos de que temos um Deus que nos ouve. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, irmãos,
ainda com um cântico antigo, mas um cântico de dedicação muito importante. Venha o Senhor minha vida oferecer. Quem sabe você possa talvez reafirmar isso através desse cântico continuamente. Nós precisamos reafirmar uma decisão que nós tomamos no passado, quando recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Nós oferecemos a nossa vida a Cristo, mas devido aos cuidados desse mundo, às distrações desse mundo, aos sofrimentos do tempo presente, muitas vezes nos esquecemos dessa decisão que tomamos. Então, diariamente, diga diante do Senhor: venho a Ti, venho minha vida oferecer a Ti. Louvemos então, orientados pelo ministério de louvor da nossa igreja. Irmãos, nós vamos continuar nesse momento de estudo bíblico
abordando um assunto que nós começamos a ver na quarta-feira passada, a necessidade de governantes justos. Nós vimos os versículos 2 e 16. Nessa noite, nós vamos ver os versículos 4, 12 e 14, que tratam desse mesmo assunto, a necessidade de governantes justos. Vamos ler, então, Provérbios capítulo 29, abra sua Bíblia, e vamos ler inicialmente o versículo 4. Provérbios capítulo 29, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Essa ideia aí de amigo de impostos, nessa versão, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira é aquele líder de um governo que ama criar impostos. Isso se torna uma prática abusiva para um povo, não é? Então, ele acaba transtornando o povo, conforme a Bíblia nos fala, o amigo de impostos a transtorna, ele transtorna a terra, ele causa uma tristeza geral, ele causa um incômodo geral devido à quantidade abusiva de impostos. Mas também, do hebraico, esse amigo de impostos pode ser traduzido como amigo de presentes. Então, a outra abordagem tem a ver com suborno, com a corrupção governamental. Na realidade, parece que aqui o governante ele está agindo como um corruptor. Ele usa de subornos para ter alguns desejos maléficos seus atendidos. Irmãos, a gente sabe, com relação a impostos, que cabe aos governantes cobrar impostos. Não é razoável, não é impossível, não é possível, isso que eu queria dizer, um governo atender às necessidades da população sem a cobrança de impostos, não é? Então, cabe ao governo, sim, aos governantes, sim, criarem impostos. E também cabe aos governados pagarem os seus impostos. Isso faz parte de uma prática comum no governo. Então, o problema não é a criação de impostos. Só que, infelizmente, muitos governantes, eles se tornam abusivos, pesam demasiadamente a mão sobre os governados, cobrando impostos abusivos que chegam a ser até extorsivos, né? Tiram dos governados recursos que impedem com que eles venham a atender suas próprias necessidades básicas. Então, esses governados, eles acabam se tornando impróprios, né? Eles acabam se tornando transgressores, porque quando isso acontece, eles vão sonegar os impostos. O próprio imposto abusivo, ou a quantidade de impostos abusivas cobradas por alguns governantes, ou criadas por governantes, eles acabam levando os governados a atuarem de forma transgressora. Eles acabam abrindo mão de exercerem os seus deveres, né? Porque não conseguem realmente arcar com a quantidade demasiada de impostos, que são impostos, né? aos
governados. Desculpa aí o trocadilho, mas não resisti. Mas, em contrapartida, e a gente vê isso nesse texto, o governante justo, ele promove a ordem, promove o progresso. Ele vai cobrar, vai criar impostos justos, numa quantidade que não seja demasiada para os seus governados, e ao mesmo tempo o governante justo vai usar esses impostos de forma devida a promoverem a ordem da nação, a ordem do grupo governado e também o progresso da sua região. Então isso acontece quando ele faz uma gestão honesta dos recursos, ele usa os recursos de forma sábia. Quanto que nós precisamos, irmãos, de governantes justos. Por isso que nesse ano de eleição, saiba escolher bem os seus governantes. Cuidado com a mídia. A mídia, ela se gaba de colocar a quem ela quer nos governos. Cuidado com isso. Não se deixe, não deixe que a sua consciência seja tomada por alguns grupos, alguns poderosos que controlam as mídias para justamente ditar quem você deve escolher. Então, tenha muito cuidado. Busque em Deus, mas também busque informações nos canais competentes. Seja inteligente para filtrar essas informações e fazer uma escolha sábia. Mas voltando ainda à questão daquele governante que não é justo, ele é ímpio, ele, além de cobrar pesados impostos aos seus governados, os governados, em contrapartida, não vêm retorno algum, ou então muito pouco retorno desses impostos que são cobrados. Eles usufruem muito pouco desses impostos, porque numa realidade como o Brasil hoje, o Brasil na década de 70 era chamado de um país da mamata, porque muitas pessoas mamavam nas tetas do governo. E parece que mais de 50 anos, ou quase 50 anos que seja, desse tempo, as coisas não mudaram muito, irmãos. Quanto dinheiro é desviado, quanta gente se enriquece desviando dinheiro do governo, ou então através de leis que autorizam, liberam salários abusivos. Irmãos, tem pessoas que exercem funções no governo, são funcionários públicos com o mesmo salário de um presidente da República. Isso eu acho muito estranho. Ao mesmo tempo, você tem lá no Congresso Nacional auxílio toga, auxílio saúde, auxílio moradia, e muitas vezes a pessoa não mora de aluguel, mora na sua casa própria, na sua mansão, e mesmo assim tem auxílio moradia, tem auxílio odontológico, tem auxílio de transporte. Às vezes um desses políticos gasta até 30 mil reais com transporte no mês. Então, irmãos, nós vivemos hoje uma realidade em que o povo está sendo extorquido por essas pessoas, não é? Um congressista, se ele trabalha, se não me engano, 180 meses ininterruptos, ele tem direito a auxílio saúde e auxílio odontológico
vitalício. Enquanto ele viver, ele vai ter direito a esse auxílio. E eu tenho dúvidas, e não vou afirmar por causa da dúvida, se a família dele também não goza desses direitos. Bom, com isso, nós podemos concluir que os impostos abusivos do Brasil não atendem às necessidades do brasileiro, porque grande parte desses impostos são gastos de forma errada, extorsiva. A reforma administrativa que precisa acontecer não é para mexer simplesmente no bolso daquele funcionário público, que também, por outro lado, não são todos os funcionários públicos que ganham milhões ou milhares de reais, não é? Tem um salário altíssimo, mas a reforma administrativa não é para mexer simplesmente naquele pequeno, né, funcionário público que temos de ganho lá do governo federal, governo estadual, governo municipal. Ele precisa mexer com os grandes salários, inclusive com esses auxílios e salários que os congressistas, com que os deputados, senadores e vereadores muitas vezes têm. Então, essa reforma precisa mexer. Quando se pensar a reforma administrativa, quem estiver criando, pensando, elaborando essa reforma também precisa cortar na carne, porque quem está embaixo da pirâmide já tem sofrido demasiadamente. No Brasil, nós pagamos uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo, mas mais da metade da população não é atendida nas suas necessidades mais básicas, mais elementares. Isso porque valores colossais são desviados criminosamente. E se eu fosse talvez um político, eu iria criar uma lei para que quem desviasse recursos do povo, isso se tornasse crime hediondo, sem direito a foro especial, sem direito a fiança, sem direito a benefícios, mas tivesse um longo tempo de prisão. Essa corrupção abastece esses corruptos de valores, enquanto o povo geme e o povo é transtornado. Mas continuando ainda nessa abordagem, vamos ver o versículo 12. Talvez alguns estejam assustados. O pastor está falando de política. Meu irmão, a Bíblia trata desse assunto. A política aqui não é política partidária. Não estou defendendo nenhum político, nem nenhum partido. Eu estou dizendo de algo correto, certo. Valores importantes que precisam ser encontrados nos governantes e também nos governos. Olha o versículo 12 comigo. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Esse é um princípio muito interessante. Se o governante é corrupto, ele vai se cercar de pessoas corruptas. Por isso que quando os escândalos vêm, todas as pessoas envolvidas em torno de um governante, elas acabam sendo, vamos dizer, chegam ao conhecimento público, né? Essas pessoas acabam sendo também investigadas devido ao envolvimento com algum esquema de corrupção. É óbvio que muitas vezes pessoas corruptas, governantes corruptos, eles têm uma sabedoria diabólica, inteligência, que eles conseguem se blindar, muitas vezes, da corrupção que acontece nos seus governos. Mas você quer medir o quanto um governante é corrupto?
Veja as pessoas que estão mais próximas dele. Se elas são corruptas ou corruptoras, com certeza esse governante também será corrupto. Não basta apenas um governante ser honesto, ele precisa ter uma equipe de governo que também seja honesta. Isso me faz lembrar, irmãos, o tipo de situação de governo que nós temos no país. Os homens que fazem as leis e que são responsáveis por cumprir as leis, fiscalizar as leis, estão sentados lá na Câmara dos Deputados e Senadores. Quando você for escolher, você precisa escolher deputados e senadores honestos. Senão, eles vão criar leis desonestas, leis que afrontam os princípios morais, leis que vêm cada vez mais negar a presença e a orientação de Deus na sociedade. Então, use de sabedoria também nessa questão. Quando for votar em deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, presidentes, não importa. Busque saber se a pessoa de fato é honesta. Mas muitos daqueles que vivem próximos, conforme eu disse, mamando nas tetas do governo, são realmente desonestos. Não todos, mas muitos que estão próximos de um governante desonesto acabam se corrompendo. Essas pessoas enchem o seu governante de palavras bajuladoras, né? Porque o que elas querem, no fim das contas, é terem algum tipo de benefício. Não vão contrapor, não vão afrontar, não vão discordar das atitudes erradas do seu governante, porque no final das contas elas também querem se aproveitar um pouco da situação. Então, um governante, mesmo que seja honesto, vamos supor, se ele dá ouvido a assessores mentirosos, assessores que são hipócritas, assessores que são falsos, não é? Assessores que vão dar conselhos deturpados, essas pessoas, esse governante, ele vai acabar também corroborando as atitudes criminosas desses assessores e ele também vai ser corrompido. Porque, irmãos, um bom exemplo precisa vir de cima. Quando os governantes são corruptos, na base da pirâmide, onde está o povo também se torna corrupto. Então, infelizmente, esse mal moral tem tomado conta da nossa nação, porque aqueles que deveriam dar exemplos não dão o devido exemplo. Se o comando do país for tomado por uma banda podre da nossa sociedade, então toda a nação será contaminada. Eu gosto muito daquela ilustração de uma laranja podre numa caixa, né? Uma laranja apodrece devido à ação de fungos. Se tem uma laranja podre, esses fungos soltam esporos e muitas vezes eles são microscópicos e esses esporos, quando chegam nas outras laranjas saudáveis, eles começam a se multiplicar ali e as outras laranjas também apodrecem. Se uma banda podre toma o poder da nação, isso vai se espalhar e vai se multiplicar. Assim, toda a nação apodrecerá também. Vamos ler também o versículo 14, já caminhando para o final dessa nossa reflexão. Versículo 14 nos diz assim: o rei que julga os pobres
com equidade, firmará o seu trono para sempre. Depois de tanta orientação, né? Tanto aspecto negativo que nós vemos com relação ao mau governante, aqui nós estamos vendo uma orientação positiva. Aquele que julga o povo com retidão, com equidade, fazendo a coisa da forma certa, ele vai firmar o seu trono para sempre. Ou seja, ele dará continuidade ao seu governo, a sua governança, né? Terá mais tempo no poder de uma nação. Irmãos, nós precisamos orar por nossas autoridades, qualquer que seja a nossa autoridade. Me surpreende muito quando Paulo nos orienta lá em Romanos, que nós devemos orar, capítulo 13, que nós devemos orar pelas autoridades. Mas quando ele fala isso para aquela igreja que se reunia em Roma, aquela igreja estava sendo perseguida por Roma. E essas cartas, elas eram lidas em outras igrejas. E diversas igrejas estavam sendo perseguidas por Roma. Irmãos, a perseguição chegou a tal ponto que Nero colocou fogo em Roma, e a história conta isso, e ele culpou os cristãos. Então os cristãos foram culpados de colocar fogo em Roma, ou seja, tentar destruir o governo. Os cristãos eram culpados de canibalismo, porque eles não entendiam que quando eles comiam, tinham a ceia do Senhor, celebravam a ceia do Senhor, né? E o pão simboliza a carne e o vinho o sangue, né? Então, de uma forma simbólica, se comia a carne e o sangue de Cristo, eles diziam que ali havia prática de canibalismo. Também o ágape, que era uma festa que se realizava, era um banquete para praticar a comunhão da igreja, né? Comer junto é algo tão importante, tão necessário. Quando comemos juntos, podemos conversar, temos tempo de ficar, de estar juntos, de falar, de trocar ideias, né? Mas as pessoas deturpavam essa festa, diziam que ali estava tendo orgia. Então os cristãos estavam sendo muito atacados, irmãos. Observe que a perseguição se dá mormente quando os cristãos são atacados por ideias erradas, não é? Eles recebem ameaças porque ideias deturpadas da prática cristã ou da doutrina cristã são disseminadas, ok? Então, é isso que motiva muitas vezes a perseguição. Nos nossos dias, por exemplo, quando nós falamos contra a prática homossexual, eles dizem que isso é um discurso de ódio, mas não é. Nós, como Cristo, né, nós estamos dispostos a receber o homossexual na igreja. Estamos dispostos a abraçá-lo, contanto que ele entenda que a sua prática é contrária àquilo que a Bíblia ensina e deseje abandonar o seu pecado e lutar contra os seus próprios desejos. Então, nós nunca defendemos qualquer tipo de discriminação ou de perseguição aos direitos de uma pessoa que tem práticas sexuais diferentes da nossa. O que nós defendemos é que isso, de acordo com a palavra do Senhor, é pecado. E o pecado precisa ser combatido. Não a pessoa que comete o pecado. Mas deturpam aquilo que a gente prega, dizendo que nas igrejas
tem discurso de ódio. Não tem. Se você não é membro de uma igreja evangélica, saiba de que essa não é a prática de uma igreja. Práticas preconceituosas, há pessoas que têm outro tipo de fé, não é? Que não são evangélicas, isso é condenado pela palavra do Senhor. Não é? Então, por exemplo, vou usar esse exemplo porque eu vi isso de adolescentes não evangélicos numa manifestação política que fizeram. Se você, como crente, como evangélico, passa por um local, pode ser uma encruzilhada, e ali tem uma oferenda de uma religião afro-brasileira, você não pode fazer nada, não tem que fazer nada, você precisa respeitar as pessoas que têm esse tipo de fé. Embora nós consideremos erradas, baseadas na palavra do Senhor, mas existe um princípio que a palavra do Senhor nos diz, que é o respeito. Precisamos amar as pessoas e, com isso, respeitá-las. Mas, infelizmente, ideias erradas, deturpadas, têm sido espalhadas no país para tentar atacar a fé cristã. Paulo diz o seguinte: mesmo que isso seja feito por um governante que nós venhamos a ter, nós precisamos orar por esse governante. Naquela época, a igreja estava sendo perseguida pelo governo de Roma, e Paulo disse que nós precisamos orar por que aquelas igrejas, que aqueles irmãos precisavam orar pelos governantes. Nós também precisamos orar pelos governantes, porque na realidade toda autoridade foi constituída por Deus como ministra de Deus para servir, ministério no sentido de servir ao povo. Por isso que nós precisamos orar pelos governantes. Os governos, irmãos, absolutistas, aqueles que detêm o poder, aqueles que tentam esmagar o povo, que em vez de tratar de cuidar do povo, tentam esmagar o povo através de ideologias, através de práticas truculentas, muitas vezes usando a lei, o rigor da lei, conforme eu mencionei antes, lei criadas por homens injustos, homens com ideologias contrárias à palavra do Senhor, leis que tentam cercear a consciência, o direito de escolha, esses governos que saqueiam os bens, porque o que eu acho muito interessante é que eu acho que é um contrassenso, mesmo daqueles governos que se dizem socialistas ou comunistas, existem pessoas muito ricas. E elas só são muito ricas porque lá na base as pessoas estão vivendo com muito pouco. Se você for na China, você vai ver que aquele trabalhador chinês trabalha a troco de quase nada. Por isso que muitas empresas se instalam na China, porque a mão de obra é extremamente barata e muitos direitos trabalhistas não são lá observados. Isso a mídia não divulga, para não ferir essa tentativa política que muitos partidos tentam de implantar o socialismo ou o comunismo na nossa nação. Muitos governos absolutistas, eles crescem destruindo as suas bases. Então não se iluda, por favor, com os discursos que fazem por aí. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, nesse versículo 14, que esses tipos de governantes, esses tipos de governos, eles não vão ficar no poder para sempre. Não é eterno. Um dia eles vão se encerrar. O próprio Deus age na história para que esses governantes, para que esse tipo de governante
seja arrancado do poder e eles sejam envergonhados devido à consciência que o povo vai tendo de que eles roubaram a nação e eles se beneficiaram da nação. Mas em contrapartida, agora voltando para o aspecto positivo, o governante, e aqui a Bíblia usa a figura do rei, que julga os povos com retidão, com equidade, não beneficiando alguns em favor, em detrimento de outros, não criando leis injustas. Esse tipo de rei que faz cumprir a lei, que trata todos com justiça, esse governo, esse trono será firmado para sempre. Então, um bom governante é aquele que trata todos com equidade, é aquele que faz cumprir a lei, é aquele que trata todos com justiça. São essas qualidades que nós precisamos buscar em um governante, ou até mesmo num possível governante, num candidato a governante. Aqueles que sobem ao poder sem servir ao povo, eles vão se servir do povo. Tenha isso na sua consciência. Aqueles que sobem ao poder buscando ter práticas justas, eles vão promover o bem e vão atacar a prática do mal. Eles vão buscar ser ministros de Deus, emissários de Deus, para fazer com que a justiça se cumpra. Ao contrário, aqueles que querem ser absolutistas no poder, aqueles que querem buscar cada vez mais o controle do Estado sobre a vida da população, eles sempre vão, de alguma forma, amordaçar a justiça em prol das suas ideologias. Mas o princípio bíblico aqui é que nenhum trono que se baseia na injustiça vai se estabelecer para sempre. Nenhum governante aprovado por Deus e amado pelo povo, ou nenhum governante é aprovado por Deus e amado pelo povo, se ele não tiver uma prática da justiça, se ele não tiver no seu governo a prática da misericórdia. Precisamos orar, irmãos, cada vez mais, para que Deus nos dê governantes justos, que façam cumprir a lei, que tratem a todos com justiça, que tratem a todos com equidade e que não procurem se beneficiar do povo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque ela nos ajuda a compreender que atitudes devemos tomar nesse aspecto tão importante da vida social que é a vida política. Ó Senhor, vivemos num contexto político, num contexto social, e precisamos entender de Ti aqueles que devem nos governar de forma justa, que fazem cumprir as leis, que tratam a todos com equidade. Ó Senhor, nos ajude a percebermos homens enviados por Ti para que esses valores tão importantes sejam exercidos em prol do povo. E que nós possamos usar nosso direito de voto para colocarmos os governantes certos no poder. Com isso, ó Pai, queremos Te glorificar também. Porque quando as pessoas, os governantes cumprem bem o propósito para que elas existem, isso com certeza resultará em glória e louvor a Ti. Nos ajude, nos dê sabedoria, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, nesse aspecto. Muitas vezes não sabemos escolher bem, não conseguimos entender com clareza aquelas pessoas que precisamos colocar lá. Nos ajude, ó Pai, e venha nos abençoar nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja participar dos cultos da igreja, dê o seu nome. Nós ainda precisamos guardar algumas restrições de espaço, não é? Observando lá as nossas limitações
no nosso templo. Então dê o seu nome, você pode dar o nome, você é membro da igreja, ou que está se preparando para se tornar membro da igreja, no grupo da igreja no WhatsApp. E se você não é membro, quer nos visitar, será uma alegria recebê-lo. Você pode dar o seu nome aqui através dos comentários, ou então entrar na página da igreja no Facebook, Igreja Batista em Nova Suíça, só que em Nova Friburgo, tá? É muito importante, porque existe uma outra Igreja Batista em Nova Suíça fora de Nova Friburgo. Informações bancárias vão aparecer aí para que você, com alegria, queira contribuir através do seu dízimo e oferta, através do banco, possa fazer. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre debaixo da presença do Senhor. Até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir.